Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos na sequência da campanha Recebendo os Segredos da Aliança de Deus. E a leitura nessa reunião de hoje, na sequência da campanha Recebendo os Segredos da Aliança de Deus, se encontra em Hebreus, onde vai ser feita a leitura, no capítulo 8, começando no verso 11, que são os segredos da aliança de Cristo com Deus, e ele revela os segredos da sua aliança para aqueles que fazem a vontade dele, que andam no Espírito. Então a sequência agora é Hebreus 8, verso 11. Então diz esta palavra. Vamos ler o verso 10 também. Porque este é o concerto, ou aliança, ou o contrato, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, tanto Israel natural e a Israel de Deus, que é também a igreja, diz o Senhor. Porei as minhas palavras, ou as minhas leis, no seu entendimento, ou em seu coração, as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não precisará mais ninguém ensinar cada um ao seu próximo, porque as palavras já fluirão de cada um de dentro do seu coração, e nem cada um do seu irmão receberá isso, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos terão intimidade comigo, desde o menor deles até o maior. Lemos em duas versões. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a base desta campanha está relatada primeiramente, voltando lá no livro de Salmo. Se você tem a palavra de Deus, então no Salmo 25, que está sendo baseado esta parte de andar no Espírito e saber a vontade de Deus, e ele revelar os segredos da sua aliança. Então Salmo 25, 14, os segredos de Deus, ou os mistérios de Deus em outras Bíblias, é para os que fazem a vontade de Deus, em outras Bíblias, os que o temem, e ele lhes fará saber os segredos desta aliança. Os meus olhos estarão continuamente então em Deus, para ele não deixar que meus pés caminhem em planos errados. Em outra tradução, ele tirará os meus pés da rede. Em outra tradução, nós encontramos também que quem anda nos segredos de Deus vai viver o projeto dele e não vai fracassar, ou não vai ter o pé na rede, ou seja, pé na rede é cilada, fracasso, plano errado. Então a Bíblia é bem clara: só quem anda no Espírito que vai conhecer os segredos da aliança de Deus. Senão a pessoa nasce nessa terra, ele vai viver o destino. Aí o inimigo influencia, Satanás, as opressões, a cabeça, o sistema mundano. Aí a pessoa vai viver o destino. Ele pode até crer em Deus, mas aí ele fica só querendo que resolva o problema. Mas quando a pessoa está vivendo na vontade do Pai, no Espírito, se ele enfrentar um problema e está dentro da vontade de Deus, vai virar bênção, milagre, porque é o projeto de Deus para aquela pessoa. É o que foi relatado também em Efésios 1:5, que o Senhor já antes da fundação do mundo nos elegeu nele, nos predestinou como filhos de adoção. Então nós não sabemos o tempo do passado e nem o tempo da criação. Os cientistas tentam fazer aí, pelo contador Geiser, medidas do carbono para ver milhões de anos que tem o universo, a Terra, mas são só teorias humanas. Mas o tempo de Deus é imensurável. Mas a Bíblia declara que antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu nele. Então ele já fez um plano para cada um de nós, um livro de vida para viver o propósito dele. Mas só conhece esse livro de vida que Deus projetou quem anda no Espírito. Quem faz a vontade dele, ele vai revelar os segredos da aliança. Isso que Deus falou há tempos atrás: meu filho, quando entender o que é andar no Espírito,
aí saberá o meu projeto para a tua vida, para vós outros, para o meu plano cumprir na terra e para a eternidade, porque a eternidade ela começa aqui na terra, para os que vão já fazendo a minha vontade, porque a minha vontade dura para a eternidade, e lá na eternidade farão a minha vontade como aqui na terra, para cumprir o plano dele. Então não adianta só ter fé ou querer servir a Deus, temos que deixar os rudimentos da fé, porque Deus procura quem anda no Espírito, quem faz a vontade dele. Então o ano anterior foi largar a raça adâmica, o homem caído, não dá vazão ao homem carnal. O pior inimigo é nós mesmos, o homem é adâmico, mas orando no Espírito, pedindo o Espírito de Deus para transformar o caráter, orar todo dia para a morte do homem adâmico. Isso então vai anulando o homem adâmico e vai desenvolvendo o homem interior, que é o andar no Espírito. E chega em certo momento, que está agora nessa fase, o Espírito de Deus começa a te mostrar a vontade do Pai, a exemplo de Cristo, já foi pregado. Ele foi até Jerusalém, Pedro queria impedi-lo, ele falou: importa é a vontade do Pai. Felipe apresentou alguns gregos para ir para a Grécia, ele falou: não vou, não tomarei o cálice que meu Pai não, me deu. Então Jesus viveu a vontade do Pai, independente de qualquer situação, porque o plano de Deus é que satisfaz a ele e traz bênção para a terra e para a eternidade. Então a igreja que vai orando no Espírito, ela edifica a si mesmo. Então todo dia tenha coinonia, comunhão com o Espírito de Deus. Ele tem que ser o majoritário em todas as áreas da vida, no casamento, na empresa, no ministério, em todas as áreas ele tem que ser prioridade. É a ele que você tem que perguntar, é a ele que você tem que ser íntimo, é ele que tem que dar a palavra final, tanto na igreja, na sua vida pessoal, em todas as áreas. Isso para quem anda no Espírito, vai conhecendo a vontade de Deus. E quanto mais ora no Espírito, mais o livro da vida é passado. O que é? As páginas são passadas. Então, por exemplo, se você não orar no Espírito, você vai viver o dia, vai ser um dia normal, comum, vai ser algo do destino natural. O destino natural é aquilo que é influência da natureza, do meio ambiente, das pessoas, ataque do inimigo. Mas se você orar todo dia no Espírito, aí entra o projeto de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai lá no coração do Pai, intercede por nós e libera o que Ele projetou para nós antes da fundação do mundo. Então por isso que Paulo fala: orai sem cessar. Então há muito tempo eu fui perguntando: por que tem que orar sem cessar todo dia? Não é radicalismo, não é ficar só orando. Aí tem até pastor, igreja e pregador, tem que orar com ação, orar e ação. Muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer a obra e ora só um pouquinho, mas este tipo de oração, orar sem cessar, é para liberar as páginas da vida que Ele criou antes da fundação do mundo. É esse projeto que Ele tem que cumprir. Não é o nosso projeto, ou só querer o que Deus opere, ou só pedir bênção. O orar sem cessar é o sentido de cada dia a página da nossa vida passar no que Ele escreveu. Nós falamos ontem, o tempo é cronológico para nós na Terra, 24 horas, movimento de translação em relação ao Sol, movimento de rotação em relação à Terra, é o mundo cronológico. Mas o tempo espiritual, ele é medido na medida que andamos no Espírito. Quanto mais hora no Espírito, a página da nossa vida vai passando o que Deus projetou. E essas páginas são para a eternidade. Então vamos supor que você está orando no Espírito, aí ocorre um problema, uma dificuldade. Mas se está no propósito de Deus, virará bênção. Mesmo que está andando no Espírito, pode vir uma luta, dificuldade ou situações adversas. Mas estando no plano de Deus, reverterá em bênção. Agora, se o problema vem e não está andando no Espírito, a pessoa vai ficar doidinho: meu Deus, me ajuda, me socorre, que luta, me tira esse problema. Aí a pessoa fica labutando, chorando, e nem ora, ou nem busca. E se é mundo natural, vive o destino. Aí que tem influência mundana, profana, e o ataque do inimigo. Porque o inimigo vai atuar se não tiver a pessoa vivendo o projeto de Deus. Por isso quem anda no Espírito
tem Jesus, não há mais condenação. Mas se tem raça adâmica, é porta para o inimigo entrar ainda, para causar o dano, o problema. Paulo então declara: orai sem cessar. Esse orar sem cessar, ele tem uma interpretação profunda do Espírito de Deus para as parnas da nossa vida ir passando. Então, no momento que você vai orando no Espírito, vai desencadeando as parnas da vida. Se você ora só um pouco, e não ora amanhã, não ora depois, aí aquela página para, aquele capítulo vai ficar paralisado, aí vai entrar o destino de novo. Mas se cada dia orar no Espírito, vai cumprindo os projetos de Deus, e ele não vai passar de uma página e pular 10 para ir lá na frente. Ele não vai passar do capítulo 1 para o capítulo 10. Enquanto a pessoa não orar o que tem que ser liberado pelo Espírito de Deus, vai ficando parado. Mas orar e sem cessar vai passando o plano de Deus, cada dia vai realizar o que ele quer, e o propósito dele vai cumprir nesse tempo cronológico, segundo a vontade dele, e vai para a eternidade. E o que vai ocorrendo? Então vai ocorrendo os segredos da aliança, vai se revelando. Coinonia com o Espírito Santo, ele torna majoritário, ele que dá a palavra final, edifica a si mesmo, orando no Espírito, vai mantendo o homem adâmico mortificado. Aí vai chegar em certo momento, que é nos primeiros capítulos mesmo, você começa a notar que a palavra vai ficando viva no coração. Você lê a palavra, aí de repente parece que ela ilumina, vem uma revelação das Escrituras, não fica só letra. É o que está aqui nessa passagem que lemos em Hebreus, que o Senhor escreverá, depois desse concerto, que é o concerto agora em Cristo, escreverá a sua palavra nas tábuas do nosso coração, e ninguém vai ficar falando: conhece o Senhor, sabe dos planos dele, sabe da obra dele. Cada um já vai ter a mesma interpretação de Deus, mas isso não está ocorrendo ainda. Por quê? Porque as igrejas estão divididas, cada um interpreta de uma forma, as pessoas interpretam na letra, por isso que vai tendo divisão, evangelho de legalismo, de contenda, de fingimento, de sacrifício, porque o inimigo vai influenciando para interpretar de maneira obtusa a palavra, para não interpretar segundo o Espírito de Deus. Mas só o Espírito de Deus é que tem a única interpretação, e ele vai revelando os segredos da aliança para aqueles que fazem a vontade dele. Então só o Espírito de Deus é que traz à luz a palavra. Por isso na igreja dos apóstolos era um só coração, uma só alma, e havia unidade, porque o que produz a unidade é o Espírito de Deus levando a mesma palavra, e aí as pessoas vão orar segundo a palavra de Deus, e o plano de Deus vai cumprir. Então cada um tem um chamado dentro da igreja gloriosa. Deus já projetou algo para você: ministério de socorro, empresário, riqueza, fartura, família abençoada, casamento abençoado, ministério abençoado. São vários e vários funções que o cristão tem. Não foi ministrado, foi na segunda, que o Senhor nos elegeu nele. A palavra eleição, eleger, do grego electas, que quer dizer uma pessoa chamada para desempenhar funções ou uma função específica, para o todo ter benefício. Nós não tivemos aí a última eleição, a presidenta ganhou. Para que ela tornou presidenta? Ela foi eleita pelo voto democrático. Ao ser eleita, ela tem funções: levantar ministérios para administrar o país, para o país andar, crescer, multiplicar, ter emprego, não é a função presidencial. Por isso que a Bíblia diz que somos eleitos, Ele nos elegeu. Toda eleição implica em função. Então a função o Senhor vai dando. Se Ele já te nomeou antes da fundação do mundo, para enriquecer, prosperar, ter ensino, palavra, todas as áreas que existem, e fazendo a vontade do Pai, vai prosperar na terra e para a eternidade. Mas só que esses segredos é revelado para quem anda no Espírito. Andar na carne não chega nesse nível. Andar na carne, o máximo é ter fé, é o leitinho racional. Mas Hebreus 6, deixe os rudimentos e prossiga a maturidade em Cristo. Então a base é orar no Espírito, dia após dia, orar sem cessar. Se fizer isto, as parnas vão passando, e aquilo que até a sua mente pensava vai mudar,
e as coisas de Deus são além do que pensa e imagina. É aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou. Deus vai reservando aos que fazem a vontade dele. Além, então a mente se abre, a inteligência, a capacidade, andando no Espírito, vai criando coisa sobrenatural. Não demos o exemplo aí dos últimos bilionários que existem, são crentes e que nem gostam de aparecer na mídia, mas são evangélicos já há muitos anos. Mr. Green, dono dos maiores atacadistas nos Estados Unidos. Mr. Caterpillar é aquele que criou os tratores de esteira, tratores agrícolas e trator que está no mundo inteiro. Como? Ele e o filho dele, agricultor que arava a terra com uma mula muito doente. Mas eles eram crentes fiel. Então aquele jovem começou a orar de madrugada no Espírito, orando a Deus, fiel, dedicado. E certo dia ele tem um sonho. Deus fala com ele: meu filho, você vai pegar esse arado e vai ajuntar lá com aquele Fordinho que seu pai tem, que é as Fordinho 30, e deu inteligência para ele, e montou um primeiro trator, e ele patenteou na corte americana, e fez o primeiro trator Caterpillar. E aí os industrial foi pegando a ideia, mas a ideia era dele, e ele montou a empresa que está até hoje, milhões e bilhões de dólares para todo mundo, e evangeliza. Mr. Green, ele começou a abrir uma lojinha, e Deus deu a ideia para ele de fazer fertilizantes naturais. Então ele criou isto e desenvolveu uma empresa de fertilizante e um atacadista no mundo inteiro já. Ficou bilionário. Foi o ministério que Deus deu para eles, orando no Espírito. Já estava criado desde a fundação do mundo. Então eles entenderam os segredos da aliança, mas não aparece na mídia, não fica aí com a exaltação humana, a soberba, não aparece nas mídias sociais com a exaltação, não aparece em lugar nenhum para o eu aparecer. Cada vez servem a Deus, manso e humilde. Isso que Deus quer. Então muitos Deus levanta e prospera, não ensina a palavra, na riqueza, na fartura, mas tem cristão que só quer que ore para resolver o problema, está na fé inicial. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai espalhando, tornando segundamente Cristo. É a visão que eu falei. Quando eu converti, eu vi um campo de trigo e ficou ali muitas horas aquele trigo, e de uma hora para outra o trigo virou cabeça de gente, e eu fechava o olho, abria, via a mesma coisa, via pessoa que de vez em quando eu vejo eles lá dentro daquela visão. E com o tempo Deus foi falando: meu filho, esses que tu olha e vê serão aqueles que vão andar no Espírito. O celeiro de Deus vai se encher do meu trigo, e o trigo meu é aqueles que fazem a minha vontade na terra e para a eternidade. Então sempre eu oro para as pessoas e vejo, e Deus confirmando. Por quê? Porque ele estava falando: meu filho, eu te levanto para pregar a igreja gloriosa. Só que eu falava para muitos, eu muitas vezes nem entendia, mas com o tempo ele falou: ao ser aprovado, ao ser confrontado, não desistir, ser aprovado, o tempo de Deus vai cumprir. Então é por isso que agora, esse ano que passou, foi estritamente falando das visões que ele foi falando para a igreja tornar gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. E agora esta fase agora, que é o andar no Espírito e fazer a vontade do Pai. Do contrário, vai viver só modelos evangélicos, legalismo, G12, modelos humanos de dar sacrifício, de fingimento, prega por emulação, prega por competição, prega também por jactância. O que é a jactância? É porque eu encontrei em outra Bíblia que a jactância é a pessoa que prega. As pessoas chamam qualquer um para pregar na igreja. Não, aquele lá está famoso, não, aquele conjunto é bom, não, aquele lá vai atrair muita gente. Não visa as almas, mas visa arrecadar dinheiro, juntar gente para fazer shows. É os evangelhos da jactância. Então tem igreja que você não sabe nem quem é o pregador oficial, que aparece tantos que não sabe nem quem que é o líder, e só visa festa e evento, mas lá na alma não tem a mente Cristo. Aí de uma hora para outra cai no adultério, carnalidade. Mas tem que pregar segundamente Cristo,
todos na mente de Cristo, segundo o coração de Deus. Então, quando vai fazendo a vontade do Pai, vai concluindo isso na sua vida. E uma das formas que Deus tem falado muito é que na hora que leio a palavra, muitas vezes começa a vir a revelação da palavra, não que é uma nova Bíblia, mas eu oro, leio, aí de repente vem aquele lampejo do que significa que o Espírito Santo quer falar. Por isso que é para todos, ele vai escrevendo a palavra nas tábuas do coração, e quando libera aquela verdade, ela cumpre. Isso é a igreja que anda no Espírito, vai revelando os segredos da aliança, e quem faz a vontade do Pai dura para todo sempre. Então nós não temos que preocupar com problema, com luta e preocupação. Nós temos é que deixar os rudimentos da fé e falar: Senhor, ocorra o que ocorrer, andando no Espírito vai tornar bênção. Importa é fazer a vontade do Pai, não ficar falando: ó Deus, eu tenho fé, mas que luta e labuta, meu Deus, me socorre, me tira desse problema. Aí é criança na fé, ainda é menino. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus, aí que ele vai revelar o que ele projetou para a sua vida. Então talvez você está aí labutando para sobreviver, e lá no projeto de Deus, antes da fundação do mundo, ele tem ideias para você que mudará a sua vida e a história, e beneficiará a igreja, mas não tem como revelar ainda, porque ainda está na carne, ou não está orando no Espírito, está orando sem cessar, aí fica labutando para ver se melhora. Mas se você então fala: Senhor, vou orar sem cessar, a palavra tem que cumprir na minha vida, eu creio, a raça adâmica não vai me dominar mais, para trás de mim carnalidade, rebeldia, hipocrisia, rebelião, pecado, quero viver na mente de Cristo. Então ore mesmo, fale: Espírito de Deus, me ajuda a orar no Espírito, aí a palavra há de cumprir com certeza. Então a oração de hoje é isto: a palavra vai ficar escrita nas tábuas do teu coração, vai aumentando o princípio da aliança, mas o Espírito de Deus quer te ajudar a orar sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar de joelho no quarto, não. Orar sem cessar, eu estou no carro, estou orando, estou em algum lugar, estou falando em línguas, no Espírito, sempre, em qualquer momento, ore e não pare, vai desencadeando, as páginas da vida vão passando o que Deus projetou. Mas se a língua estiver ferina, se ainda murmura, se ainda fofoca, anula aquilo até que orou, porque é regido pela lei da ação e da reação. O que você fala vai prosperar. Você é condenado pelas palavras do que fala, é justificado pelo que fala. E Tiago escreveu: de uma mesma fonte não pode sair água amargosa e água doce, não tem jeito. Então você tem que estar sempre no controle da língua pelo Espírito de Deus, e aí a oração vai surtir efeito. Senão a página fica paralisada, não passa as páginas, aí a pessoa vai ficando triste, abatida, mas não melhorou, não cumpriu, está demorando, aí vai atrás das pessoas para ver se ora para melhorar, mas aí é leitinho, e não vai resolver, porque o que ele projetou não vai mudar. Já fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, o plano dele vai cumprir. Se não andar no Espírito, vai cumprir a destino natural, sofrimento, padecimento, influência maligna, obra da carne, e não é o plano de Deus. O plano de Deus, ele já criou antes da fundação do mundo. Então Deus opera através do seu povo que anda no Espírito. O plano dele é quem satisfaz a vontade dele. Veja o exemplo de Cristo. Então Jesus tinha consciência da vontade do Pai. Mas vamos supor que Filipe, falando com os gregos, para ele ir para a Grécia, porque Filipe falou: tem alguns gregos que querem te falar, mestre. Jesus podia falar: está chegando o tempo de eu ser entregue aos pecadores, mas se eu viajar para a Grécia, posso descansar lá um pouco, ensinar para eles, e ninguém vai me condenar, nem me atacar. Mas Jesus falou: não, a vontade de Deus é que eu não vá para lá e me entregue aos pecadores. Mas veja bem, se Jesus fosse para a Grécia, sairia da vontade do Pai, ia ficar descansando lá, ia ser honrado no Areópago, onde tinha os ensinos, porque lá eles ouviam todo mundo, todo tipo de gente, para somar a filosofia. Mas Jesus não aceitou a honra humana. Então veja que a vontade de Deus, ela tem que ser vivida, e Jesus andava no Espírito, então nada tirava ele da vontade do Pai.
independente do que ocorria. E o que ocorreu? Jesus foi causa de eterna salvação. O plano de Deus cumpriu sobre a humanidade por causa dele, priorizou a vontade do Pai. Então quem anda no Espírito vai vir muitas coisas, mas você vai entender os segredos da aliança, o que ele já projetou para a sua vida, e vai cumprir em grande vitória. Então quando a igreja chega nesse nível, há um grande avivamento. Mas há muito tempo eu falei de uma visão que via como um mar bravo e ia arrasando tudo, e depois sobrou um tanto de gente depois daquele arraso de uma grande onda. Então essa onda de mar representa, mar na Bíblia representa povo, nações, sistema mundano sufocando. Mas depois que passou aquela onda, ficou muitos vivos ainda que não foram pegos por ela. E aí Deus falou: tem o meu remanescente que suporta o sistema mundano, profano, e quer a minha vontade. Então por isso que você vê que alguns saem, uns desistem, uns deixam a igreja, não dá nem crédito, não dá nem satisfação. É a onda do sistema mundano. Mas há fiéis, é esses fiéis que Deus procura, o Salmo 101, para andar no Espírito. Esses transtornarão o mundo, assim como a igreja dos apóstolos. Aqueles fiéis andaram no Espírito, mudaram toda a história. E a glória do segundo avivamento é maior do que o primeiro. Então vamos adiante, porque o Senhor tem o melhor para todos nós. E não preocupe com problemas familiar, financeiro. Tudo que Deus já projetou cumprirá na sua vida. Se não tiver no projeto de Deus, não adianta fazer nada, nem destino natural não vai adiantar. Mas no projeto de Deus você terá o melhor, o seu coração será satisfeito e transbordante, vida para a terra e para a eternidade, vida abundante. Então hoje nós vamos orar para o Espírito de Deus nos ajudar, o orar sem cessar. Mas bispo, não tem orando nem ainda em língua, nem no Espírito, ainda é para orar sem cessar, mas Deus quer que vamos adiante. É você querer, porque a raça adâmica já foi declarada a morte dela. Ainda você está vivendo adâmico, ainda está gostando da carne, mas Deus tem o seu remanescente. Então ore e fale: Espírito de Deus, me domine, eu quero cumprir o chamado de Deus, quero viver a aliança em Cristo. Então essa é mais uma etapa. Aí vamos dando sequência, na sexta, no sábado, e termina no domingo à noite, com mais uma etapa, aliança em Cristo. Ela tem segredos que se revela aos que fazem a vontade do Pai. Então mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa. A igreja que torna gloriosa, ela anda no Espírito. Quem anda no Espírito vai chegando no nível de não viver só por fé, só viver no rudimento da fé, mas prosseguir a maturidade. E a maturidade implica em viver a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai, andando no Espírito, ele vai revelando os segredos da aliança, e vai entendendo a herança dos salvos, vai entendendo que antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu nele, e nos predestinou como filhos de adoção, e o que ele projetou vai cumprir, senão vai viver destino natural. Os que andam no Espírito terão o melhor de Deus na terra, porque a eleição implica em função que Deus criou para nós. E quando a igreja vive segundo o Espírito de Deus, a unidade, a harmonia e paz, porque cada um terá a mesma graça do Espírito de Deus, e não haverá briga, confusão nem hipocrisia, mas unidade e um só coração. E quando a igreja vai chegar nesse nível, desencadeia um grande avivamento, e tudo muda. Tudo torna vitória para a família, para o casamento, para o trabalho, e aquilo que Deus projetou para cada um virará milagre, vitória, bênção, que transtornará esse mundo. A glória de Deus, ó Pai, muda a história quando manifesta nos fiéis. Pai, a igreja caminha em mais um nível, ó Pai, dos degraus de fé, que mais e mais o teu povo ore sem cessar, que é mais um segredo da aliança em Cristo. A pessoa ora a todo momento, a todo instante, porque um dos segredos da nova aliança é passar as páginas da vida que ele já escreveu para nós antes
da fundação do mundo já nos elegeu nele. Senhor, se não orar no Espírito, fica na carne, aí vai viver destino, sofrimento e padecimento. Que teu Espírito ilumine esta obra como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ó Deus amado, ó Deus querido, confirma este tão grande avivamento, essa tão grandiosa obra de crescimento, de multiplicação. Espírito do Deus vivo, nos ilumina, nos ajuda. Espírito Santo maravilhoso, venha nos edificar, nos aperfeiçoar, a entender o que é orar sem cessar, para que o tempo de Deus cumpra em nós. Porque o tempo de Deus não é cronologia humana, o tempo de Deus é medido naquilo que o Espírito de Deus declara, e Ele já nos chamou antes da fundação do mundo, Pai, e há muito Tu foi mostrando as visões espiritual, mas mesmo falando, mesmo, ó Pai, pregando, mesmo querendo, ó Pai, passar para outros, houve na realidade foi rejeição, abandono, traição, hipocrisia e maldade. Mas Tu falou, meu filho, vá adiante, que enquanto for fiel e querer o que o teu Deus tem dado, sendo aprovado, cumprirá. Pai, o tempo tem chegado, Senhor, para o plano de Deus cumprir, como Tu mostrou aquela onda de mar que veio e varreu muitos, mas muitos também foram salvos, ó Pai, daquela onda bravia, e tornaram remanescentes de Deus. Pai, nós temos certeza que Tu tem um remanescente nessa terra, para andar no Espírito e trazer a glória de Deus na terra. Recitar, joblar, ricorita, la sotablar, ricande, jotaflar. Confirma assim, ó Pai, tão grande avivamento sobre todos os presentes. Mais uma etapa, a igreja caminhando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.